Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o terceiro processo de eletrização, que é a eletrização por indução. Bom, a gente já aprendeu sobre eletrização por atrito e por contato. Agora a gente vai falar sobre o processo de eletrização por indução. Bom, o nome já diz por indução, então você não precisa atritar nem encostar um objeto no outro. Aí eu vou colocar para você então dois objetos, vou te dizer que um deles está eletricamente neutro, vou representar para cada carga positiva uma negativa, e vou colocar um outro objeto eletricamente carregado. Bom, esse objeto aqui da esquerda que está eletricamente neutro, eu vou te dizer que ele é feito de um material que é condutor de eletricidade. E o outro, a gente não vai se preocupar se é condutor ou isolante. Então, eu vou representar para você os mesmos dois objetos ali embaixo. Agora, eu vou aproximar um do outro. O que acontece? Esse objeto da direita está eletrizado positivamente. E ele vai começar a atrair as cargas negativas do outro objeto e repelir as positivas. A gente aprendeu que as cargas positivas não se movem ao longo do corpo. Quem se movem são as negativas, mas o corpo vai ficar polarizado. Eu vou representar para você ali essas cargas se separando, mas é importante demais que você saiba que as cargas positivas não se movem, quem se movem são as negativas. Bom, o que acontece? Esse objeto da esquerda, ele continua neutro, ele só está polarizado. Eu posso dizer então que ele tem um polo positivo e um polo negativo, apesar de continuar eletricamente neutro. Lembrando que a gente pode dizer que ele é eletricamente neutro porque para cada carga positiva existe uma negativa. Ele só está polarizado, ou seja, separado em polo positivo e negativo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse objeto da esquerda e vou fazer um aterramento. Eu vou ligar ele à Terra. Pessoal, e o que significa esse aterramento que a gente fez aqui do lado? Aterrar um corpo, ligar esse corpo à Terra, mesma coisa, significa o quê? A Terra, ela vai sempre fornecer elétrons quando o corpo precisar receber, e ela também vai receber os elétrons quando o corpo precisar perder esses elétrons. Então, ligou à Terra, significa que se for necessário, por algum motivo elétrico, esse corpo vai ganhar ou perder os elétrons necessários. Bom, vamos dar uma olhadinha o que vai acontecer, vem aqui comigo. Como esses elétrons se posicionaram nessa região por causa da proximidade do corpo positivo, sobraram prótons abandonados nessa região. Agora o que acontece? Esses prótons não podem descer do corpo, porque como a gente já falou, são só os elétrons que se movem. Mas aí, o que acontece? Como esse corpo está ligado à Terra, ele vai começar a receber elétrons da Terra, de forma que cada carga positiva ganha um elétron, e esse corpo da esquerda, que era eletricamente neutro, agora tem uma sobra de cargas negativas, ou seja, ele está negativamente carregado. Agora, eu tenho que tomar um cuidado no que o problema vai dizer para mim. Por exemplo, se a questão disser para a gente que esse objeto vai se afastar com o objeto da esquerda ainda ligado à Terra, o que vai acontecer é que as cargas em excesso vão descer, elas vão para a Terra, porque todo corpo ligado à Terra tende a neutralizar, a não ser que eu tenha a influência de um outro corpo próximo. Por isso, se eu quero manter esse objeto da esquerda carregado, primeiro eu preciso romper essa ligação, preciso cortar a ligação com a Terra, para que, aí sim, nenhum elétron consiga descer ou subir. E com isso eu posso, sem problema nenhum, afastar o corpo que está carregado positivamente, que aí sim, esse objeto vai permanecer eletrizado. Daí, de repente, você se pergunta, poxa, Coelho, mas espera aí, e se esse objeto que eu aproximei fosse carregado com carga negativa? O que ia acontecer? Vamos dar uma olhadinha nessa situação, vem aqui comigo. Bom, eu vou colocar então para vocês um dos objetos eletricamente neutro, ou seja, para cada carga positiva tem uma negativa, e vou colocar um outro objeto carregado com carga negativa. Vou desenhar de novo aqui embaixo, e aí eu vou aproximar os dois corpos. O que vai acontecer?
o corpo eletrizado negativamente vai repelir os elétrons e o corpo da esquerda vai ficar polarizado. Lembra que eu te falei, né? Eu mostrei essa polarização acontecendo, mas lembra que os prótons não se movem no material. Quem se movem são os elétrons, e aí o elétron vai se deslocando para a esquerda, abandonando suas cargas positivas, então, mais à direita, tá certo? Bom, de qualquer forma, eu tenho ali então o corpo da esquerda que está eletricamente neutro, só que polarizado, como a gente viu anteriormente, separado em polo positivo e polo negativo. Aí eu vou fazer para vocês aquele aterramento, a ligação à Terra, e como a gente falou, a Terra pode fornecer elétrons ou receber. E, como esses elétrons estão sendo repelidos pelo corpo carregado com carga negativa, o que vai acontecer é que esses elétrons vão descer para a Terra e aí no corpo vão sobrar cargas positivas. Então ele está positivamente carregado. Agora cuida, tá? Eu não posso pegar esse objeto negativamente carregado e simplesmente afastar ele do corpo que eu eletrizei. Por quê? Porque o corpo da esquerda ainda está ligado à Terra. E se eu afastar esse corpo sem cortar a ligação com a Terra, o que vai acontecer é que os elétrons que desceram vão retornar e esse objeto da esquerda vai neutralizar. Por isso, eu preciso primeiro romper essa ligação para aí sim, depois, afastar o objeto da direita. E com isso, o objeto da esquerda ficou eletricamente carregado, ficou eletrizado. Pessoal, agora olha só, a gente percebeu o que então? Que o sinal do objeto que gera a indução do indutor é contrário então ao sinal do induzido. Eles sempre ficam eletrizados com cargas de sinais opostos. E de repente você está se perguntando o seguinte, poxa, mas espera aí, será que para fazer eletrização por indução eu preciso obrigatoriamente ligar esse objeto à Terra? Não, na verdade não. A gente tem que enxergar a Terra como sendo um terceiro corpo, mais um objeto que eu vou ligar naquele que vai ser induzido eletricamente. O que eu vou fazer? Eu vou te mostrar agora uma alternativa de eletrizar por indução sem ligar o objeto à Terra. Vem aqui comigo. Bom, eu vou começar colocando para você ali então duas esferas ao invés de uma. As duas são feitas de material condutor de eletricidade. E vou te dizer que essas duas esferas estão eletricamente neutras. Na da direita, para cada mais, eu vou representar um menos, que é uma das formas possíveis de fazer, e a da esquerda eu não vou representar nada, que é outra forma de representar um corpo neutro. Perto delas, eu vou colocar um objeto carregado com carga positiva, e devido à influência desse objeto, eu vou ter a polarização dessas duas esferas. E como a gente já aprendeu na aula passada, quando a gente encosta dois objetos condutores de eletricidade, eles vão se comportar como se fosse só um, só que grandão. Então, a polarização vai acontecer dessa forma, onde as cargas se separam, e próximo ao corpo positivo, eu fico com uma concentração de cargas negativas, e do outro lado, eu fico com uma concentração de cargas positivas. Mais uma vez eu vou lembrar você, né? Eu representei aqui a polarização, mas a gente tem que ter claro que as cargas que se movem são as cargas de sinal negativo. Bom, vamos lá. Agora, se eu simplesmente afastar esse objeto, as cargas negativas vão retornar para próximo das cargas positivas e essas duas esferas da esquerda vão permanecer eletricamente neutras. Então, o que eu preciso fazer é o seguinte. Eu preciso pegar e afastar a esfera da esquerda, porque aí quando eu afasto, não tem mais como os elétrons retornarem de uma esfera para outra, e agora eu tenho ali os dois objetos eletrizados. Além, é claro, daquele objeto que eu já aproximei e inicialmente estava eletrizado. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho um objeto que eu aproximo, eletricamente carregado, e os outros dois que ficaram eletrizados, um com carga positiva e o outro com carga negativa. De qualquer forma, esse objeto aqui fez o papel que a Terra fazia na explicação anterior. Porque eu preciso de um terceiro corpo, seja a Terra, seja mais um objeto, para que o objeto que vai ser eletrizado
possa ganhar ou perder elétrons. Vamos dar uma olhada então num exercício. Dispõe-se de duas esferas metálicas iguais, inicialmente descarregadas, montadas sobre pés isolantes e de um bastão de ebonite, carregado negativamente. Os itens 1 a 4 podem ser colocados numa ordem que descreva uma experiência que as esferas sejam carregadas por indução. Qual é a opção que ordena de maneira adequada as operações? Bom, então vamos lá, vamos rever o que a gente acabou de aprender. Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar as duas esferas em contato uma com a outra. Então, dos passos que ele colocou, o número 2 aqui é o primeiro. Depois disso, eu tenho que colocar próximo dessas esferas o bastão que está eletrizado negativamente, como foi dito ali no enunciado. Com isso, o item número 1 é o segundo passo que eu tenho que fazer. Bom, pelo que a gente aprendeu, a gente vai ter então uma concentração de cargas positivas desse lado e negativas desse outro. Então, o que vai acontecer? Se eu simplesmente retirar o bastão negativamente carregado, os elétrons eles vão retornar para junto dos prótons. Por isso que primeiro eu preciso separar as duas esferas para depois retirar o bastão. Então, esse aqui é o terceiro e esse é o quarto item. Então, a ordem fica para a gente, primeiro o 2, depois o 1, depois o 3 e depois o 4. Por isso, a resposta é a letra A. Pessoal, e com isso a gente já conhece os 3 processos de eletrização, que é a eletrização por atrito, por contato e por indução. Tá certo? Tchau e até a próxima aula.